Boa noite, graça e paz a todos. Estamos de volta mais uma vez, desta feita para a nossa escola bíblica, ainda que de uma forma, eu diria, inusitada, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, de trabalhar na palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. E aqui estamos para mais uma vez colocarmos em prática a vontade do Senhor. Hoje, escola bíblica sabadal, como nós costumamos falar e até brincar. No entanto, amados irmãos, amada igreja, estaremos trabalhando 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 40. Amém? Todos sabem que nós estamos trabalhando já há um certo tempo o livro de 1 Coríntios, né? E anteriormente nós trabalhamos acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, onde trabalhamos também a unidade orgânica da igreja. Trabalhamos o amor ao dom supremo, 1 Coríntios capítulo 13, tão falado, tão badalado. Chegamos a 1 Coríntios 14, o dom de profecias é superior de línguas. Passamos pelos dons em face dos visitantes na igreja. E agora chegamos a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 40, que fala sobre a necessidade de ordem no culto. Que fala sobre a necessidade de ordem no culto. Amém? Então eu gostaria que você ficasse atento à leitura da palavra, para que nós possamos depois aprendermos, né, com o Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou por meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus amados, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Amados irmãos, amada igreja, acabamos de ler o texto de 1 Coríntios 14, 26 ao 40. Iremos orar ao Senhor, sim, orar ao Senhor, para que nós possamos estar aptos a aprendermos a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por este momento maravilhoso na tua presença. Nós viemos aqui te pedir, Senhor, te pedir para que o Senhor venha nos iluminar, porque inspirada é a Sagrada Escritura. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa-nos mais uma vez como vaso de honra, como canal de bênção, como instrumento de trabalho em tuas mãos, para que possamos, Senhor, ao ouvir a tua palavra, possamos, ó Pai, ficarmos restaurados, revigorados, reanimados, ainda mais diante de todo o contexto que temos vivido e vivenciado, Pai, pelo poder da tua palavra. Ajuda-nos, ensina-nos, aguça-nos nossos ouvidos espirituais, Senhor,
para que tenhamos o maior poder de absorção, o maior poder de assimilação da tua palavra, que ela desça até o solo fértil de nossos corações e ali seja enraizado, Senhor, de forma que venha a frutificar, a proliferar, meu Pai, os teus ensinamentos. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Amados irmãos, amada igreja, você que nos assiste neste momento através dessa live, eu convidaria você a estar atento ao que nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 14, 26 ao 40. Sabemos que as igrejas, algumas instituições, e por que não dizer até de uma forma, pessoas de formas individual ou individuais, priorizam falar em línguas, priorizam o dom de profecias. Mas será que só existem estes dois dons? Não existem outros dons? A Bíblia fala em no mínimo 9 dons, no mínimo. Mas amados, o nosso tema aqui nessa noite é a necessidade de ordem no culto. Quando muitas vezes as pessoas usam o que dizem ser de Deus, o que dizem ser do Espírito, e acabam tirando a ordem do culto, acabam tirando a organização do culto, acabam se tornando um culto sem ordem, sem decência, virando uma bagunça. Amados, Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo número 26, diz assim a palavra do Senhor sobre a necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro interpretação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Versículo de número 26. Verdade, porque o Espírito Santo de Deus distribui a cada um conforme lhe apraz, segundo a sua vontade. Não é pela vontade do homem. Não é o homem que determina, vem aqui à frente, você hoje vai ser batizado por isso, por aquilo outro. Não. É conforme o Espírito Santo de Deus. Ele distribui a cada um como quer, quando quer e para quem quer. Isso não é obra do homem. Amém? Versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. O 26 termina dizendo que seja tudo feito para edificação. E no versículo 27, diz assim a palavra, o apóstolo Paulo diz, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Meu amado irmão, minha amada igreja, a palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo muito claramente, ele diz que quando alguém é tomado em língua, ou quando as pessoas são tomadas em línguas na sua igreja, que fale um após o outro, sucessivamente um após o outro, e não 2, 3 ou até mesmo 4, 5, 8, 10 de uma só vez, como eu já presenciei esse tipo de coisa. Isso causa uma desordem no culto, isso não é de Deus. Deus é Deus de paz, Deus de ordem, Deus de organização, não é um Deus de desordem. Portanto, as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência. Ele diz, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente significa um após o outro, não 2, 3, 4, 5, todos ao mesmo tempo. E ele diz, termina o versículo 27, dizendo, e haja quem interprete. Quando você for em algum lugar, se estão dando rajadas de línguas, preste atenção se alguém interpreta. Ou preste atenção se a própria pessoa que se diz ser usado em línguas, interpreta. Senão, isso não é de Deus. Senão, isso é confusão. Senão, saia fora. Versículo 28. Mas, não havendo intérprete, olha, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Meu amado, minha amada, se você tem um dom de línguas, e você é usado por Deus, e você também tem o dom de interpretar, que tudo seja feito para a glória de Deus. Mas se você tem o dom de falar em línguas, mas não interpreta, não tem o dom de interpretar, e você conhece se tem ou se não tem, fique calado consigo mesmo. Fale sozinho, em silêncio,
em mistério com Deus, só você e Deus, para que outros não se escandalizem, não fiquem sem entender, para que não venha causar confusão na mente dos neófitos, na mente dos fracos na fé. Porque Paulo ensina claramente que falar em língua é um após o outro. E haja sempre quem interprete, se não tiver, fale em silêncio a você e Deus. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Tratando-se de profetas, da mesma forma, o texto dá condição para que seja da mesma forma, para que nós interpretemos de que seja da mesma forma, de que seja 2 ou 3, sucessivamente, um após o outro. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. E os outros julguem. Se julgar é analisar se isso realmente é da parte de Deus, se isso vem do Espírito Santo de Deus ou é apenas uma exibição da carne. É para julgar dessa forma. Se o Espírito Santo de Deus testifica em você que isso vem do próprio Espírito de Deus, ele vai testificar em você. E se isso não vem de Deus e sim da carne, o Espírito Santo de Deus vai te fazer entender que isso é carnal, obra da carne e não de Deus. É esse tipo de julgamento. E dali, retenhamos apenas o que é bom, o que é certo, o que é correto. Se não, entrega a Deus. 30. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Você que tem o poder de revelação, coisas raríssimas de se ver também no dia de hoje. Se porém vier revelação a outra que esteja sentado, o primeiro se cale-se, para que o segundo revele o que precisa ser revelado. Se vier o terceiro, após terminar o segundo, que o terceiro se manifeste. Só após o segundo terminar, o término do segundo. Isso é sucessivamente, isso é ordem e decência. É de cale-se o primeiro, sucessivamente, cale-se o segundo. Porque, versículo 31, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Para todos aprenderem, para todos absorverem, para todos assimilarem, para todos entenderem. Porque quando a coisa é de Deus, ela não traz confusão. Quando a coisa é de Deus, ela traz aprendizado, ela traz ensinamento. E as mentes e os corações são aguçados espiritualmente, recebem, aprendem, absorvem, guardam e tiram proveito para as suas vidas. Tiram ensinamento, aprendizados para as suas vidas. Isso quando é o dom de línguas, quando a profecia realmente é da parte de Deus. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não é o profeta que está sujeito ao espírito. Quer dizer que tem como profeta dominar a situação, controlar a situação. Tem como profeta estar consciente, mesmo tomado pelo espírito. Ou seja, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o que aparentemente até se dizem por aí, fui tomado, estava extasiado, perdi os sentidos. Não. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. É o profeta que domina a situação, que controla o momento, que controla a situação. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Ou seja, as coisas de Deus, mais uma vez, se confirmam com ordem e decência. Não é com alarido, não é com zoada, não é com isso, com aquilo outro. Quando na maioria das vezes nós vemos por aí, tudo isso exibicionismo e frutos da carne, pura carnalidade. Versículo de número 30, ainda terminando 33. Como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, continua no 34,
Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isto aqui, meu amado, minha amada, 34 e 35, né? Que quando se entra em debate, em sala de aula, em escola bíblica, cria debate, cria verdadeiros combates, né? Verbais. Mas a palavra aqui está dentro de um contexto no tempo da lei. Você tem que entender, quando diz conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, mulheres provavelmente participavam como cantoras durante o culto, assim como faziam no Antigo Testamento. Né? Lembra das mulheres cantando na frente de Davi? Ou seja, elas também, ou melhor, elas tinham esse ofício de cantar nas igrejas, de cantar nas sinagogas, do lado de fora, de certa parte, não onde entravam os anciões, onde entravam os preletores, onde entravam os homens. No entanto, elas também profetizavam, em particular, você encontra isso aqui mesmo, em 1 Coríntios 11, 4, 5, você pode verificar aí na sua casa. Elas profetizavam em particular, você encontra isso em Atos 21, 9, em particular. Mas elas não atuavam no ministério público da palavra. Era o tempo, era a lei. Não atuavam no ministério público da palavra. Ou seja, com base na distinção entre homem e mulher estabelecida na ordem da criação de Deus. Paulo distingue esses papéis masculino e feminino. Você pode verificar aí em 11:3, né, que era outro contexto, diferente de hoje. Era um outro contexto. Até porque hoje já se cumpre, né, Joel 2:28, se não me engano, quando Deus diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre o velho, sobre o ancião, sobre o homem, a mulher, a criança, sobre todos. E nesse contexto se encaixa também a mulher. Vejamos aqui, versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que eu vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Paulo está dizendo que se você é um profeta, é um homem ou uma mulher espiritual, você reconhece que isso é um mandamento do Senhor, isso que ele está escrevendo. E se alguém o ignorar, também será ignorado. Meu amado, minha amada, você tem que entender que quando a leitura, quando a palavra se refere ao fato da mulher não falar na igreja, não era para o tempo de hoje. Não é para o tempo de hoje. Nós temos que entender das Sagradas Escrituras aquilo que era para o passado, para o presente e é até para o futuro. E aquilo que é apenas para o passado e o presente. E coisas que são apenas para o tempo presente. Já não é mais, ou seja, que o presente não deve copiar o passado. Como esse tipo de coisa quando as mulheres eram proibidas de falar na igreja. Isso num estudo mais profundo, mais adequado, minucioso, você vai descobrir, você vai entender, você vai absorver. O bom disso mesmo é numa sala de aula, essa é que é a verdade. No versículo 37, repito, ele diz: se alguém se considera profeta espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus amados, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Veja bem. Portanto, meus amados, procurai com zelo o dom de profetizar. Com zelo é com cuidado, com carinho, observando. Se você observando, buscando receber realmente do Espírito Santo de Deus os melhores dons. E o dom de profetizar é um deles, que é inclusive maior do que o dom de línguas. E não proibais o falar em línguas, não é proibido falar em língua. Contudo, seja feito com ordem e decência. É aí que eu chamo a atenção para os dias de hoje. Que nós vemos nas igrejas tantas coisas
sem ordem, sem decência, 3, 4, 8, 10, 12, profetizando ao mesmo tempo, falando em língua ao mesmo tempo, aquela barulheira, aquela gritaria na igreja que ninguém ouve nada, ninguém entende nada. E olha que isso nem tem intérprete. E ninguém entende nada. Imagina se tiver. Aí que ninguém vai entender. Porque grande é a barulheira. Ninguém já não entende nada. Pelo fato de estarem falando em línguas. E se vier o intérprete da mesma forma. É uma barulheira tremenda. Ou seja, tem que, nesse momento, quando alguém está falando em línguas, tem que haver silêncio na igreja. Só aquele homem fala, só aquela mulher fala. E se houver intérprete, se ele ou ela própria tiver o dom de interpretar, se não tiver, deve ficar calado e falar em mistério com Deus. Ela e Deus sozinha. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Tudo na casa de Deus seja com ordem e decência. No entanto, eu quero tratar de uma forma mais abrangente quando fala que o culto na casa do Senhor deve ser com ordem e decência. Ordem e decência como um todo, na casa do Senhor, nos momentos dos cultos, em todas as horas. Por exemplo, tem igrejas que colocam um bebedouro de água no salão da igreja, na nave da igreja, onde há os cultos, onde há a pregação, os louvores, enfim, onde há o culto. Isto é errado. Isto é irreverência. Meio do culto, as pessoas se levando para tomar água apenas sem estar com sede até, só porque tem uma água ali próxima, ali perto. Crianças então nem se falam, que é difícil de controlar as crianças. Não convém um bebedouro de água no salão da igreja, na nave da igreja. Pessoas que se levantam no meio da palavra para ir tomar água, para ir ao banheiro. Se é uma criança, é até aceitável. Se é um adulto que está na hora de tomar o medicamento, é aceitável. Mas pessoas, muitas vezes jovens, que não tem problema nenhum, saem no meio do culto, descem, vão ali, vão acolá para tomar uma água, tomar isso, aquilo, outro. Será que você não pode passar 1h30, 2 horas sentado, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor? O culto é um momento de ordem, de decência, de adoração, de reverência. Muitas vezes tem uma irmã sentada na cadeira da frente, a de trás está alisando os cabelos da irmã. Não é hora para isso. Muitas vezes a palavra está sendo pregada e um irmão, a irmã está lá mascando o chiclete. A boca vai num canto e vem no outro. Depois a borrachinha do chiclete está colada debaixo da cadeira. Está colada no recanto da parede ou mesmo no recanto do chão. Não convém. Isso não é atitude nem educação para o povo de Deus. Lembra de Moisés quando se aproximava da sarça ardente? O que Deus falou com Moisés? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Do mesmo jeito, meu amado, minha amada, a igreja de Deus, a casa de Deus é terra santa. É a minha terra santa, é a tua terra santa, é a nossa terra santa. É o lugar onde Deus está, é a nossa adoração. É bem verdade que Ele está em todos os lugares, sabemos disso. Mas ali de uma forma específica e especial, estamos todos juntos. Com um só objetivo, adorarmos ao Senhor na casa do Senhor. Meus amados, é lugar de adoração ao Senhor nosso Deus. É necessário ordem no culto, decência no culto. Irmãos, irmãs que ficam passeando no meio da igreja. Irmãos que muitas vezes, por ter pouca gente na igreja, pega uma cadeira, bota de lado de outra pessoa. Pega 2 crianças, bota de lado uma da outra, tirando as cadeiras enfileiradas. Não, onde está a organização da igreja? A organização do culto. Você está na casa de Deus, na presença do Senhor. Não é na minha casa, não. É uma questão de ordem e decência, nos mínimos detalhes. O que tinha uma sandália nos pés de Moisés? Mas qual foi a ordem de Deus? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tira a sandália dos pés. Meu amado, minha amada, se você quer ser cada dia mais abençoado, cada dia mais um adorador, cada dia mais alguém que busca o Senhor,
Não priorizem a visão dos homens, que os homens vejam, enxerguem isso. Mas priorize que Deus te observa, que Deus te olha, que Ele vê a tua reverência, a tua adoração. Meu amado, minha amada, os mínimos detalhes de nossas vidas, nosso andar, nosso caminhar, nosso sentar, nosso falar, tudo é observado. Tudo está diante dos olhos de Deus. Reverência ao Senhor nosso Deus, e não é só na igreja não. É onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar. Porque além dos olhos do Altíssimo, ainda existe a grande nuvem de testemunho ao nosso redor. Então onde eu estiver, onde você estiver, onde nós estivermos, estejamos dentro de um contexto de ordem e decência. Afinal, eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Não é apenas no prédio físico. Não. Necessidade de ordem no culto. Como você se comporta na casa do Pai? De que forma você o reverencia? Não interrompa a palavra, a não ser apenas em escola bíblica, onde você pode falar e interromper à vontade. Para isso é que tem escola bíblica. Fora de escola bíblica não se pode interromper a palavra. Não se pode questionar, não. Quer questionar, quer discutir assunto, quer divertir, quer dar sugestão. Escola bíblica, escola bíblica, escola bíblica. É para isso. Agora é interessante observar que muitos não vêm. Muitos não vêm à escola bíblica. Mas até querem interromper nas pregações. É uma questão de consciência. Portanto, meus amados, deixo essa mensagem para você nesta noite de escola bíblica. A necessidade de ordem no culto. Seja educado diante do Senhor. Priorize o Senhor. Ensina seus filhos. Ensinemos aos nossos filhos, perdão. Outro dia meu filho Samuel estava dormindo na igreja. Eu fui lá dar um cutucãozinho. Olha, acorda. Isso aqui não é lugar de dormir não. Quer dormir, fica em casa. Tem que ser assim. Dormir na presença do Senhor. Lembra dos apóstolos? Que Jesus mandou vigiar e eles se adormeceram? Foram repreendidos pelo Senhor 2, 3 vezes? É lugar de reverência na presença do Senhor. A igreja, o salão, a nave, lugar dos santos. O púlpito, o santo dos santos. Onde seus olhos devem estar fitos na pregação, na palavra, não no homem, ou na mulher, no pastor, quem quer que esteja trazendo a palavra. Ele é apenas um instrumento. Mas fitos, arregalados, concentrados, adorando, reverenciando, com ordem e decência na presença do Senhor, nosso Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, amados, esta breve mensagem, esta breve escola de uma forma inusitada, diferente, que eu deixo para vocês nessa noite. Que nós venhamos tirar aprendizados, que nós venhamos tirar lições para nossas vidas. E reconhecer que estar na presença de Deus não é estar na presença de homem. Estar na presença de Deus é estar na presença do único Deus soberano. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o nosso Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esse momento maravilhoso na tua presença. Aguça os ouvidos espirituais daqueles que vão ver e ouvir esta mensagem, para que possam, Senhor, absorver, assimilar, meu Pai, o melhor para as suas vidas, para aprender, para entender, Senhor, tudo através do teu Espírito Santo, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, que nós te pedimos, para que cada dia mais estejamos a nos aperfeiçoarmos, estejamos mais próximos, Senhor, de Ti, estejamos buscando o aprendizado, buscando aprender, buscando entender, buscando fazer o melhor para Ti, Senhor. Nós temos que dar o melhor de nós, Pai. Que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando dessa pandemia e de todos os males, meu Pai, de todas as enfermidades, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Quero aqui registrar um abraço especial para os nossos convertidos, o irmão Moacir, a irmã Fabiana, a irmã Kathleen. Deus abençoe vocês. Vigiem, leiam a palavra.
seus familiares, leiam para eles, em nome de Jesus. E oremos ao Senhor, para que o nosso governador dê uma revisada no seu decreto, nós possamos voltar a abrir a casa do Senhor. Amém? Porque a verdadeira e a principal casa do Senhor, que recebe a palavra, é o teu coração. E eu creio que ela está aberta para receber a palavra do Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.